Shalom novamente, né, igreja? Quanto tempo? Para mim é uma honra muito grande estar voltando aqui para trazer a palavra para vocês. Quero agradecer ao nosso pastor Sid Clay por estar dando a oportunidade mais uma vez. Em nome dele, agradecer e saudar todos os nossos pastores presentes aqui, pastor Ricardo, pastora Paulina, nossa pastora Noêmia, pastor Edson, pastora Simone, pastora Aleana. Antes disso, eu quero pedir permissão aqui, pastor Sid Clay, porque eu sei que púlpito não é lugar para isso, mas hoje é aniversário da nossa pastora. A pastora Aleana está completando o ano e eu gostaria de aproveitar esse momento para convidá-la rapidinho aqui, pedir licença, permissão a vocês e... presenteá-la hoje à noite. Dizer que eu estar sendo pastor agora, estar como pastor, tenho certeza que é a mão de Deus, antes de tudo, é o poder dele. Mas eu tenho certeza também que é o poder de suas orações, o poder da sua intercessão. E eu sei que você tem orado muito por mim, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, mas você tem me ajudado a crescer muito, crescer na palavra de Deus, crescer como marido, crescer como homem, e eu te agradeço por isso. E diante de todas essas pessoas, e diante de todas essas pessoas aqui, diante da nossa igreja, quero firmar esse compromisso e pedir a Deus para que eu continue melhorando e que você continue orando por mim. Amém? Felicidades. Amém. Obrigado, Ivna. Bem, galera, o tema dessa igreja é intensidade esse ano, né? O tema para a nossa igreja esse ano é intensidade. E nós precisamos ser intensos em tudo que a gente se propôs a fazer. Seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, nós precisamos ter isso em mente. Esse ano é ano de intensidade, nós precisamos crescer. E crescer na promessa e na palavra de Deus. Amém? Diante desse mundo, hoje o tema é o poder do secreto. Diante desse mundo de internet, onde tudo é postado muito rápido, onde todas as pessoas, ao invés de falar antes com Deus, correm logo para postar. Onde antes das pessoas terem um momento íntimo com Deus, elas preferem primeiro, talvez, tirar uma foto, postar na internet, para mostrar, talvez, para as outras pessoas que está tendo ali um momento fictício com Deus. Mas eu creio que o poder do secreto vai além disso. Eu creio que o poder do secreto é quando você se derrama diante daquele que pode te ouvir e diante daquele que vai te dar o que você necessita, não o que você quer. Bem, se você pode, por gentileza, vamos abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, versículo 6, que diz o seguinte: mas quando você for orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Quando lemos esse texto, a primeira coisa que vem à nossa mente, claro, é o nosso quarto físico lá de casa. É normal, é o nosso quarto onde a gente dorme, é o nosso quarto onde a gente descansa, é o nosso quarto onde a gente dobra o joelho e fala ali com Deus. Mas só que entre no teu quarto, fecha a porta, simboliza um momento de separação e intimidade com Deus, longe das distrações e da necessidade de ser visto ou admirado pelos outros. Pode ser um local físico, mas também um estado de coração, um momento de foco entre você e Deus. Infelizmente, muitos de nós, a gente pensa que estar com Deus, estou aqui no culto, vou tirar uma foto, estou no culto, vou estar filmando, e muitas vezes a gente perde esse momento de intimidade, porque eu estou querendo mostrar para o outro que eu tenho uma comunhão com Deus. Só que comunhão com Deus vai além. Quem tem realmente, talvez, uma comunhão com Deus, ele aproveita aquele momento. Ele aproveita aquele momento porque ele sabe que é importante. Ele sabe que é muito importante estar na presença de Deus. Então ele faz de tudo para que não seja distraído, ou para que não perca aquela intimidade com Ele. A recompensa que fala também nesse versículo não é necessariamente algo material, mas sim o fortalecimento do relacionamento, a paz, as respostas e a manifestação da glória de Deus na sua vida.
Muitas vezes nós queremos recompensas materiais. Eu vou me ajoelhar, eu vou orar diante de Deus, porque eu sei que Deus vai me dar aquele carro que eu tanto necessito. Eu vou me ajoelhar e eu vou orar, porque Deus vai me dar aquela roupa, mulheres, aquela bolsa, né? Não é isso. Deus, Ele quer uma comunhão com você. Deus, Ele quer te dar uma recompensa de paz. Ele quer te dar uma recompensa de amor. Ele quer te dar uma recompensa onde você tenha pensamentos sóbrios para você resolver a sua vida. Porque bens materiais, ainda que esse púlpito seja tão lindo, se alguém vier com uma marreta, eu tenho certeza que o quebra. Porque Deus quer te dar coisas firmes, inquebráveis. E é isso que a gente precisa ter em mente. Amém? Então a oração verdadeira precisa de lugares públicos. Não precisa de lugares públicos, mas de um quarto secreto, ou seja, um coração ou um lugar reservado para um encontro íntimo e pessoal com Deus. Um lugar para guardar e nutrir um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, quanto mais íntimo você for, quanto mais íntimo você estiver dele, quanto mais no secreto você estiver, quanto mais você procurá-lo no secreto, é aí que ele se revelará para você. É aí que vai ter momento que você pensa que você vai estar louco, que você vai ouvir algumas vozes, mas essa voz é ele falando com você, para que você tenha o direcionamento. Só que também vai ter momentos que essa voz, ele vai nos mandar fazer coisas que, para a gente que está começando a caminhada, parece ser estranho, né? Ué, mas será que é a voz de Deus ou não é? E para a gente reconhecer a voz dele, nós precisamos de intimidade. Eu tenho certeza que quem é pai ou mãe de pet, como está agora, né? Se quando chega em casa que fala o nome do cachorrinho, o cachorrinho já chega assim, né? Mas Deus quer que você seja pai e mãe de gente. Mas o cachorrinho, ele conhece a sua voz. O pastor, as ovelhas, conhecem a voz do pastor. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Existe um cara que é especialista no quesito oração. O nome dele é Jesus Cristo. Para você ter ideia, Jesus frequentemente procurava lugares reservados ou solitários para orar. E ele tinha intensidade na oração. É esse tema para esse ano. Jesus tinha intensidade na oração. Quer um exemplo? Marcos 1,35 diz: E levantando-se de manhã, muito cedo, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Então, meus queridos, percebam, levantando-se de manhã, amanheça com Deus você também. Antes de pegar o celular para ver quem te mandou mensagem, pegue sua Bíblia. Se você já faz isso, parabéns, mas se você ainda não faz, vamos ter esse hábito. E para te incentivar, nós estamos tendo a leitura anual da nossa igreja. E todos os dias nós temos a live com o pastor Sidney Clay, que ele vai tirar todas as nossas dúvidas. E para te incentivar ainda mais, ainda tem o grupo Kadosh lá no WhatsApp. Se você não está no Kadosh, pode procurar um de nós aqui, que a gente faz um jeito de te adicionar lá, para que você continue lendo a palavra de Deus todos os dias. Antes de pegar o seu celular, pegue a sua Bíblia. Tá certo, esse exemplo foi muito simples, me deu outro. Beleza, vamos lá, vamos. Lucas 5,16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Para a gente ouvir a voz de Deus, nós precisamos de silêncio. Jesus fazia isso. Ele se retirava para lugares solitários. Quer mais um? Vamos. Mateus 14:23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. E chegada a noite, estava ali sozinho. Jesus tinha intencionalmente se afastado da euforia popular. Ele se afastou porque isso aconteceu após a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Imagina, aquela galera toda com fome. Todo mundo com fome, Jesus vem e multiplica. Como é que a gente ficaria? Chegou um prêmio aqui, vai ficar todo mundo alegre, né? Eufóricos. Mas Jesus precisava orar. E no meio daquela euforia, ele precisou se retirar. Então fiquem atentos, porque vai ter momentos também na sua vida que você vai precisar se retirar de alguns lugares, para que você possa ouvir a voz de Deus, ou para que você possa falar com Ele. Amém? E por último, Lucas 6,12 diz: E aconteceu que, naqueles dias, saiu para o monte a fim de orar, e passou toda a noite em oração a Deus. Meus irmãos,
Nesse versículo a gente encontra propósito, intensidade, perseverança e dependência do Pai. Mas por que propósito? Perceba que o versículo diz a fim de orar. Ele já estava com um propósito, ele queria orar. Isso é um propósito. Intensidade, perceba, toda a noite em oração. Eu não sei vocês, mas quando a gente começa a orar, passa um tempinho, a gente já fica meio que agoniado. Isso aqui a gente aprende muito. Ele passou toda a noite em oração, perseverança e a dependência do Pai. Mas em oração a quem? Em oração a Deus. Então, se tem alguém que nós precisamos nos espelhar, que nos espelhemos em Jesus. Porque Ele é o professor master top da oração. E vendo isso a gente fica constrangido, porque a gente não consegue chegar nem perto disso. Passar toda a noite em oração. A gente veio para a vigília, ficou abrindo a boca. E olha que tinha som e tudo, banda tocando aqui e tudo, a gente ficou abrindo a boca, cochilando. Mas Jesus passou toda a noite em oração. E nós cremos que nós teremos uma igreja que também nós vamos passar toda a noite em oração. Amém? Antes de tomar grandes decisões, Jesus orava. Nas coisas mais simples, Jesus orava. Para curar pessoas, Jesus orava. Ele orava intencionalmente. Mas infelizmente, algumas vezes eu e você, nós nos achamos o suprassumo da sociedade. A Coca-Cola do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Mas achamos que não precisamos orar. A gente vai tomar uma decisão e dar aquela resposta rápida, né? E depois é que a gente vai orar a Deus. Deus, mas será que era isso que o Senhor queria? Mas se for de Deus, Ele vai te confirmar depois. Se for de Deus, é isso que Ele vai te confirmar depois. Então, de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão profunda e incessante com o nosso Pai. A oração deve ser o combustível do cristão. Deus não se impressiona com palavras bonitas ou difíceis. Ele deseja um coração humilde, quebrantado e sincero. Como disse John Bunyan, na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Oração não é só falar. Oração é você parar e também ouvir o que Deus está falando para você. Nós precisamos desse tempo. Às vezes a nossa ansiedade de falar, e a gente só fala, mas às vezes a gente não para ouvir o que é que Deus está falando com a gente. E nós precisamos fazer isso, não é só falar, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos permanecer. João 15:7 diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes serás concedido. Oração é permanência no Pai. Nós precisamos ter esse momento de orar, mas também permanecer com o coração e os ouvidos bem abertos, bem atentos, para ouvir o que o Pai quer falar com a gente. É sobre isso, pessoal. A oração deve ser um diálogo pessoal e sincero com Deus, não uma performance pública para buscar louvor humano ou autopromoção. Lá em Tiago 4:3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Embora as pessoas orem e peçam a Deus, elas não recebem porque as suas intenções são egoístas e focadas em seus próprios desejos carnais, e não na vontade de Deus. Para a gente refletir só essa historinha, 3 amigos iam passando em uma estrada, encontraram lá uma lâmpada. Um deu um chute na lâmpada, saiu o gêniozinho lá da lâmpada. Poxa, o que foi que vocês fizeram comigo? Vocês 3, bora, peça cada um rapidinho um desejo, um pedido. Aí um pediu: cara, eu tô todo quebrado financeiramente, eu quero 10 milhões de reais. Aí o gênio: tá bom, toma, tá na sua conta. Aí o outro disse: cara, problema financeiro eu não tenho. Eu tenho muito dinheiro, me dou bem com todo mundo, mas a minha vida amorosa tá péssima. Me dê uma mulher linda, mais linda, inteligente, da melhor forma que você puder. Ele: ok, tome, pá, deu a mulher. Aí o outro era egoísta, invejoso. Aí olhou para os caras e disse assim: gênio, eu quero tudo que eles pediram. As nossas orações podem ser egoístas diante de Deus. Então nós precisamos ficar atentos. O que é que você está pedindo a Deus? Se você está pedindo coisas somente para a sua vontade, é bem provável que as coisas não aconteçam. Mas se você pedir de acordo com a vontade de Deus, é bem provável que elas aconteçam. Nós precisamos de um alinhamento.
Os seus pedidos, não precisa responder para mim, mas responda para você mesmo. Os seus pedidos estão alinhados com a vontade de Deus? Nas suas orações, você deseja o que Ele deseja? Essa é uma pergunta para que nós possamos refletir. Sabe por quê? Porque pedir do jeito certo envolve prazeres transformados. Se a gente está pedindo só para a gente, às vezes um vizinho está lá passando necessidade, você sabe da necessidade dele, mas você como cristão ainda não se disponibilizou em fazer pelo menos uma oração por essa pessoa. Tem algo errado. Tem algo errado com nós que não estamos conseguindo sentir a dor do outro, ou que nós estamos fechando muito os nossos olhos para as outras pessoas. Mas Deus quer que nós sejamos cristãos de verdade. E a oração, ela tem esse poder transformador. E nós precisamos aprender. Todos os dias nós precisamos aprender mesmo. Graças a Deus nós temos uma igreja aqui que tem um pastor abençoado que nos incentiva a questão da oração. Tem um pastor que nos incentiva a questão da leitura da Bíblia. E sem leitura da Bíblia fica muito difícil da gente aprender essa disciplina espiritual que é a oração. Grandes homens da Bíblia deixaram as suas próprias vontades de lado para alinhar os seus pedidos ao Senhor. Esses homens foram dignos de honra, dignos de glória, mas também eles sofreram muito em toda essa história. Por exemplo, Abraão, não é o filho do pastor Ricardo, nem da pastora Paulina, mas é o nosso amigo Abraão, conhecido como amigo de Deus, orava com intensidade e intimidade, intercedendo inclusive por povos como em Sodoma. Tem mais um homem de Deus, Moisés, intercedeu pelo povo de Israel diversas vezes, pedindo misericórdia e orientação para conduzi-los, agindo conforme a vontade divina. Tem mais um homem de Deus chamado Davi, reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Suas orações nos Salmos mostram um coração sincero, confessional e submisso à vontade de Deus. Só que muitas vezes as nossas orações, elas não são sinceras. E se nós não formos sinceros com aquele que está ali no íntimo conosco, no secreto, no nosso quarto, nós vamos ser sinceros com quem, meus irmãos? Se nós não nos derramarmos diante de Deus para falar das nossas dores, para falar dos nossos erros, nós vamos falar diante de quem? Se eu tenho vergonha de chegar para falar da minha vida com Alexandre, eu vou me abrir com Alexandre, vou ser sincero com Alexandre. Se eu tenho a oportunidade de ser sincero diante de Deus, que Ele vê a hora que eu acordo, Ele vê a hora que eu vou dormir, no meu trabalho, com as minhas amizades, Ele está vendo absolutamente tudo. Eu não sei se vocês lembram, mas quem está no grupo de casais, essa semana teve um áudio, que a gente está no devocional, né, de casais, mas teve uma passagem parecida com essa. Deus vê tudo que você assiste, Deus vê tudo que você faz, Deus vê tudo que eu e você estamos fazendo. Então, ainda que a gente não confesse a Ele, Ele já sabe de tudo, Ele está só esperando você falar para Ele. Então, que a gente tenha um coração sincero diante dele. Elias, que não é aquele aqui, o esposo de Diana, mas é o outro, orou com fé e autoridade para que não chovesse e posteriormente para que chovesse, alinhando sua vontade à soberania de Deus. Daniel mantinha uma vida de oração constante, mesmo sob ameaça de morte, intercedendo pela restauração do seu povo. E o que falar de Paulo com as suas orações? As orações e cartas de Paulo refletem o desejo de que a vontade de Deus seja feita na vida da igreja, focando em crescimento espiritual e expansão do Evangelho. Será que nós, enquanto igreja, nós estamos orando para que mais pessoas sejam alcançadas aí fora? Será que nós estamos orando para que mais pessoas sejam alcançadas no nosso ambiente de trabalho? Será que dentro da nossa casa nós estamos orando para que o meu pai que ainda não é cristão, para que minha mãe que ainda não é cristã, para que meus irmãos que ainda não são, será que eu estou orando para que eles sejam alcançados? Será que você está orando pela sua família? Nós precisamos continuar orando por aquelas pessoas que a gente acha que estão perdidos. Nós precisamos continuar orando por eles. Você agora deve estar se perguntando aí, mas como é que eu faço para ser igual a esses caras que oram tanto? Como é que eu faço para ser igual a Abraão, Davi, Moisés, e aí? Eu só acredito que a gente tem muito que aprender nessa área de oração. E todos os dias nós precisamos aprender mais na área de oração. Tem pessoas aqui dentro dessa igreja que têm anos e anos de oração.
nós somos um bebê na fé e nós reconhecemos isso. A parte boa é que nós estamos perto de pessoas de oração, nós estamos aprendendo com pessoas de oração. Então é provável que a gente melhore nessa área. E a gente vai crescer nessa área. Para você ter ideia como a gente precisa aprender, um dos discípulos de Jesus disse o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. E ele foi mais um pouquinho além. Como João ensinou aos discípulos dele? Ele estava com sede de aprender, ele estava com vontade de aprender. E foi através desse pedido que Jesus nos ensinou o famoso Pai Nosso. Quando uma pessoa está disposta a aprender, ela vai perguntar: cara, eu não sei, mas como é que eu faço? Você pode me ensinar? Isso demonstra humildade. Quando você não sabe de algo, mas você pergunta como fazer. Ou você pede para alguém te ensinar. Mas muitos de nós, por acharmos que já tem muito tempo de experiência, acha que já sabe todo o caminho. E não é assim. Como igreja, se eu não sei, eu pergunto ao pastor Ricardo, o pastor Ricardo me ensina e eu vou passando para o próximo, até que todos possam estar, no bom sentido, contaminados pelo aprendizado. A oração verdadeira é algo que se aprende. Os discípulos haviam orado a vida toda, mas algo na qualidade e na quantidade das orações de Jesus os fez perceber que sabiam muito pouco a respeito dessa prática. Jesus estava com eles a maior parte do tempo. Eles observavam, eles sabiam que Jesus sabia orar muito bem. Perceba que eles eram na qualidade e na quantidade. Jesus orava demais. E esses caras observaram, um deles observou mais ainda e pediu para que Jesus o ensinasse. Jesus deve ser o nosso referencial, igreja. É sobre isso, Jesus deve ser o nosso referencial. Amém? A pergunta mais uma que eu faço para você nessa noite é: tem algo na sua vida hoje que te faz achar que é impossível de conseguir? Existem portas que estão trancadas que você acha que é difícil de abrir? A chave que abrirá essa porta, meus queridos, você pode ter certeza. Primeiro Deus, segundo oração. Então nós precisamos entender que a oração sincera é a chave que vai te ajudar a abrir todas essas portas. Veja o que diz Lucas 11, 9 e 10. Diz: por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então você só precisa ter um coração sincero, um coração quebrantado, reconheça as suas limitações, reconheça as suas falhas e ore, meu irmão. Joelho no chão, ore. A oração verdadeira, ela cria vida e muda vida. A oração não muda Deus, mas nos transforma. Por isso, ore por você, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelo seu emprego, ore pelos enfermos, ore para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Quando você decidir orar por você e pelos outros, você ficará mais firme. Quando nós decidirmos orar uns pelos outros, nós ficaremos cada vez mais firmes na palavra de Deus. Amém? Certa vez Billy Graham disse que a oração é a maneira mais poderosa de ajudar uma pessoa. Se você não sabe o que fazer, agora você sabe. Ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa porque ela precisa de você. Não adianta a gente vir para o culto hoje à noite, domingo, e sair daqui e amanhã nada mudar. Sair daqui, você está só querendo se encher. Eu estou cansado, estou estressado. Eu vou lá na igreja e vai ficar tudo bem. Tem um momento de louvor, tem um momento de oração. Saio bem. Mas isso nós precisamos postergar tudo isso. Que isso não seja só um momento agora, mas que seja um momento intenso na sua vida e na minha vida também. Porque às vezes eu posso estar falando a vocês aqui sobre oração, mas lá em casa eu posso não estar orando. E isso aqui ser apenas uma máscara, né? Mas nós precisamos orar com intensidade, nós precisamos orar com vontade todos os dias, nós precisamos buscar aprender um pouco mais de Deus. E a oração é essa chave que vai nos ajudar. Mas aí você está com algum problema e não sabe o que fazer, não sabe para onde correr,
não sabe mais nada, está tudo difícil, está tudo perdido. Emprego está difícil, família está destruída, área financeira problemática, briga lá no trabalho com os colegas. E agora, o que é que eu vou fazer? Ore. Tem alguém te perseguindo no trabalho? Ore por essa pessoa. Eu descobri que isso é uma grande arma que nós temos. Quando você ora por alguém que te persegue, Deus se encarrega de resolver esse problema. Mas muitas vezes nós não queremos orar, nós queremos matar. Nós queremos bater essa pessoa. E não é assim que funciona. Lembre-se, meus irmãos. Mas você vai dizer: Berg, mas como é que eu vou orar se eu já não tenho forças para orar? O meu problema está tão grande, cara. Eu tenho um filho doente em casa, eu tenho um pai doente em casa, esposo, seja lá o que for. Aqueles problemas que eu já falei, eu não tenho nem forças para orar mais. Eu estou exausto, eu estou exausta de orar, eu estou exausto de tanto pedir a Deus e nada muda. Tem pessoas que oram por anos até que o milagre aconteça. E se você já está sem força, lembre-se, é na sua fraqueza que a força de Deus se manifesta. É sobre isso, na sua fraqueza a força de Deus se manifesta. E como já foi dito, Deus não se impressiona com palavras bonitas. O silêncio diante de Deus é um grito de socorro que Ele compreende. Está difícil? Veja o que diz Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Se você perseverar, se você e eu perseverarmos juntos em oração, eu tenho certeza que nós vamos vencer essas grandes batalhas que tentam nos aprisionar. Então, está disposto para mim e para você, para que a gente busque mais, orar mais, talvez jejuar mais. Nós estamos aí, dia 31 encerra o jejum, né? 21 dias de oração, ou de jejum, aqui da Igreja Luz para as Nações. Se você está fazendo jejum, vamos continuar jejuando, orando, para que Deus nos dê a direção que a gente precisa e que os nossos planos estejam alinhados com Ele. Amém? Meus irmãos, Deus vê quando você chora, Ele enxerga todas as suas dores, Ele sabe de todos os seus sofrimentos. Talvez nós aqui não sabemos o que você está passando nessa noite, mas tem uma pessoa, tem um ser que vê e sabe de todas as dores que você está passando nessa noite. Eu não sei o que é, mas Ele sabe. Então nessa noite eu peço que você se conecte com Ele, fala com Ele mais uma vez. Saiba que Ele já está te esperando lá. Portanto, meus irmãos, vá para o seu quarto, feche a porta e ore seu Pai que está em secreto. E então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ele vai te recompensar. Mas não espere bens materiais. Mas se Ele quiser te abençoar com bens materiais, Ele vai te abençoar também, porque tudo é dele. Ele é o dono de tudo. Amém? Eu quero só chamar a galera do louvor, só para a gente fazer um momento aqui. Um momento de oração. Eu quero chamar aqui à frente você que está passando por um momento difícil. Nós vamos apenas somente orar por você. Se você acha que você está por um problema que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que já está sofrendo demais, lembre-se, muitas pessoas oram por anos, e não vai ser talvez da noite para o dia que seu problema será resolvido, mas também lembre-se, se Deus quiser, Ele faz da noite para o dia, porque José na noite estava preso, mas no dia ele estava no palácio do rei. Então nós precisamos ter isso em mente. Amém? Então é sobre isso. Quando os nossos irmãos soltar aqui o louvor, se você está passando por algum problema, levante-se e venha aqui à frente, que os nossos pastores irão orar por você. Amém, meus irmãos? É doença? É crise financeira? É trabalho? Eu não sei o que é que você está passando, mas assim que os irmãos soltarem esse louvor, eu tenho certeza que Deus falará com vocês. E o coração de vocês será tocado em nome de Jesus. E nós, enquanto igreja, estaremos juntos orando para que todas as dificuldades que cada um aqui possa estar enfrentando, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas colocaram seus pedidos no óleo santo, no óleo ungido.
E esses pedidos, eles serão aceitos no céu. Deus, Ele ouviu os seus pedidos, Ele tem ouvido os seus clamores. E eu tenho certeza, meu irmão, tem doença na sua vida? Ore. Tem crise no seu casamento? Ore. Tem crise financeira? Ore. Tem ansiedade e depressão? Ore. Está sem emprego? Ore. Ah, mas eu estou sem namorado, sem namorada. Ore. Você está sem fé? Ore, meu irmão. Ah, você está sem forças, é? Então, ore. Amém. Pode soltar. Eu vou orar. Amém, Senhor. Eu vou orar. Se você ouviu essa palavra hoje, porque quando eu oro, lembre-se, os tímidos não herdarão o reino do céu. Se você precisa de oração, eu vou buscar, se o Senhor falou com você nessa noite, eu vou buscar, você, assim como eu, entende que precisa orar mais. O Espírito Santo fala com você: ei, você é fraco na oração. Você é fraco, ore mais, ore mais, ore mais. Eu vou orar. Ore mais, ore mais, ore mais. Nós precisamos orar. Eu vou buscar. Existe um Deus que está ouvindo tudo, Senhor. Eu vou buscar. Nós precisamos abrir o nosso coração diante de Ti, Senhor. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Eu vou orar, eu vou orar. Eu oro pela sua família. Eu oro para que você seja abençoado no poder de Jesus. E que todas as suas dores, caiam por terra no nome de Jesus. Oh Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por todas as tuas palavras durante essa semana. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Tu és santo, Pai, Tu és santo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a orar. Eu vou buscar. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Oh Deus, dá-nos humildade para reconhecer que somos pecadores. Oh Deus, nos perdoa por todas as vezes que vamos por caminhos que não devemos ir, Senhor. Me perdoa, Senhor, por todas as vezes que eu não ouço a Tua voz. Dá um coração, dá um ouvido aberto para ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, quebranta o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, vidas abençoadas, projetos abençoados, famílias restauradas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Projetos abençoados, projetos restaurados no nome de Jesus. Vidas sendo transformadas, vidas sendo transformadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há problema difícil quando nós temos um Deus grande. Não há dificuldade quando Deus está conosco. Ei, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Em nome de Jesus. Vidas abençoadas, Senhor. Que essas vidas sejam tocadas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nas horas escuras. Amém, Jesus. Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço. Jesus. Nas horas Jesus está lá. O único que conhecendo Deus para ser perfeito, Senhor. Jesus. Jesus.
esses sonhos e projetos que estão dentro desses corações. Eu não faço ideia das dores que vocês estão sentindo, mas como eu falei, existe um Deus que sabe, existe um Deus que tem visto dores, sofrimentos, angústias, tristezas. Entregue tudo a Ele, entregue tudo a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Amém, que Deus os abençoe. Até uma próxima. Tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu te revelas a mim. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Porque quando eu busco, tu te revelas a mim. Aleluia, 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 glória a Deus. Senta um instantinho, nós já estamos terminando. Há muito tempo atrás eu vi a história, pastor Berg, de um rapaz que se converteu. Ele se converteu e entregou a vida dele para Jesus, mas devido ao trabalho ele não tinha condição de estar na igreja, estar aprendendo. Tem o privilégio que você tem hoje de ouvir a palavra. Mas ele se converteu de verdade. Aí no horário de almoço dele, ele ia procurava alguma igreja aberta, algum lugar. E ele entrava naquele lugar e a única coisa que ele dizia era: Jesus, sou eu, o José. E ficava ali, como você disse, né? Faltava palavras, mas o coração estava cheio. Ele dizia só isso: Jesus, sou eu, o José. E passou muito tempo. Muito tempo. Todo horário de almoço ele fazia isso. Até que uma noite ele adoeceu, foi para o hospital e não pôde ir para aquele encontro. Mas as enfermeiras que estavam ao lado e ele testemunharam que naquele dia ele ouviram uma voz dizendo: José, sou eu, Jesus. Amém. Eu falo muito sobre ler a Bíblia, e eu digo que a Bíblia é o alimento principal e livros são sobremesa, amém? Mas eu não quero que você pense que eu não leio, tá? Esse livro aqui, por exemplo, que eu estou lendo, ele fala de um personagem histórico chamado Simão Estilita. Eu nunca tinha ouvido falar desse camarada, mas diz que ele se converteu muito cedo, adolescente, com uma sede tremenda de Deus, tremenda. Entrou no mosteiro, início do século V. Entrou no mosteiro, mas ele continuava com sede de Deus. E ele começou a fazer uma coisa inusitada. Ele construiu um pilar, e decidiu que ia morar em cima de um pilar. Você já imaginou isso? Uma coluna. Ele construiu uma coluna e ele decidiu que ele iria morar em cima de uma coluna. E ele passou mais de 30 anos morando em cima de uma coluna, na sua sede, só para ficar mais pertinho de Deus. Isso é história, gente, não é historinha não, é história com H. E enquanto o nosso pastor Berg falava sobre isso, me veio essa história ao coração. Você não precisa construir uma coluna, você não precisa fazer isso, sabe? Mas você precisa priorizar o reino de Deus. Se tem homens e mulheres tão sedentos de Deus, a gente tem que se perguntar o quanto você está sedento de Deus. Querido, esses homens, eles sabiam de um tesouro tremendo, que é o tesouro da presença. A gente não pode ignorar, nem trocar por um celular, nem trocar por coisas, porque um dia tudo isso vai passar.
e você vai estar diante do Senhor. Amém? Então existiram homens e mulheres tremendamente sedentos, que hoje eles já estão com o Senhor. E o nosso desejo é que essa igreja também seja uma igreja sedenta. Como foi falado, hoje é o 15º dia do jejum. 15º dia. Eu me alegro tanto, porque outro dia, acho que foi ontem, eu ouvi o irmão falando: pastor, tirei a janta, até a barriga diminuiu. Até a barriga diminuiu. E o pessoal dizendo: não, acordo bem, né? Tirando uma refeição, jejuando, buscando o Senhor. É um tempo de ler, de orar, de buscar o Senhor. Então esse é o primeiro livro que eu falei, Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Um livro que fala sobre ansiedade, muito, muito interessante esse livro. Agora, um outro livro que eu não pensei que eu iria gostar tanto, Motivado, 8 Segredos do Sucesso da Criação de Filhos. Esse livro tem sido tremendo, eu indico para vocês, depois da leitura desse livro aqui. Eu estou lendo ainda os dois, mas eu quero que você saiba que é um tempo de você buscar o Senhor. Obrigado. A refeição principal é a Bíblia. Os livros são Eita glória! Os livros são um tira-gosto, mas é tempo de você investir em buscar cada vez mais o Senhor, em orar. E aí você vai trazer essa saúde para o teu coração. Você vai colocar as coisas no lugar. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero lembrar para você, dia 10, é isso? Gente, dia 10 começa o nosso mício. E ó, esse ano tá cheio de novos alunos aí no mício, amém? Ah, pastor, não vou fazer. Mas mesmo que você não faça, você sabia que você pode patrocinar um dos alunos? Tem pessoas que estão entrando pela fé, estão dizendo assim: pastor, eu vou fazer, eu não sei. Apesar da mensalidade ser um preço bem acessível, porque o nosso curso é um dos mais baratos que existe, mas ainda tem pessoas que têm uma certa dificuldade. Então você pode investir, você pode decidir esse ano eu quero investir em alguém, eu vou abençoar a vida de alguém. E se você quer ser um mantenedor, procura a irmã Camila. Levanta a mão, Camila, ali, ó. Procura a Camila e diga: Camila, eu vou pagar o custo de alguém esse ano. Eu vou abençoar a vida de alguém esse ano. Amém? Dia 10, não é isso? Dia 10 começa o nosso curso do mício. E dia quando é o retiro? Dia 14. Dia 14 a 19 a 18. 14 a 18 é o nosso retiro. Amém? Fecha o círculo, fecha o corredor. Aleluia. Tá em lá ainda maior? Lá. Isso. Fala pro seu irmão, vamos terminar como a gente iniciou aqui quando eu subi, amém? Diga assim para ele: Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa meus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio vem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim.
Deixa teus projetos comigo, deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu Declare bem forte. É o que eu planejei, é o que eu preparei, é o que eu reservei pra você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. O amanhã não te pertence. Oh, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Vitor Gabriel, tem alguém pedindo oração pelo Vitor Gabriel que vai viajar? Vamos orar. Tá aí o Vitor ou não? Ele está aqui? Tá? Quem é? Ah, o Vitor. Ah, é esse Vitor. Eita. Chega o coração dos pais tão apertado. Né, Vitor? Vem pra cá, Vitor, vem pra cá. Se os pais quiserem vir também, pode vir também. Chega o coração aperto, o filho vai para longe. Vai falar espanhol. Vem para cá, Vitor. Em nome de Jesus, vamos orar por ele. Aleluia. Abraão, vem para cá, Abraão. Aleluia. Our brother Abraão. Tem um brother Simeão e tem um brother Abraão. Faz essa oração aqui. Vamos orar. Toda a igreja estenda as mãos aqui para a vida do Vitor. Senhor, nós te agradecemos por essa família. Nós te agradecemos por essa vida que está sendo enviada e comissionada para pregar o teu evangelho em meio aos seus estudos. Nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, que é o Senhor enviar e nós dissermos sim à tua missão, ao teu chamado. Nós te agradecemos por essa vida e nós abençoamos essa vida. Nós oramos para que essa viagem seja controlada e que tudo esteja em suas mãos. Nós oramos pela família, nós oramos para que o Senhor estenda a sua graça, estenda em seu favor sobre a vida dele. Eu oro, Senhor, para que a sua família seja confortada em meia distância. Eu oro para que tudo ocorra bem. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que ele prove da bondade, da graça e da fidelidade, que as misericórdias se renovam a cada manhã. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que a sua vida seja comissionada, Senhor, a alcançar outras vidas. Que através dos seus estudos, que através da sua profissão, ele comece a exercer o teu chamado. Em nome do Senhor Jesus, nós como família Luz, nós agradecemos por essa família, nós agradecemos por essa vida, nós agradecemos pelo privilégio que é ser cuidado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, 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 queridos, amém. Eu sei que não é fácil, pais, mas creiam na graça do Senhor, amém. Receba do Senhor. Pastor, o senhor não fez apelo hoje, não tem problema. Se você quer entregar a sua vida, eu vou estar aqui na frente depois. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, tá certo? Se você deseja fazer isso hoje ainda, vem aqui à frente depois de orarmos. Vamos estar orando por você. Pai Santo, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite maravilhosa. Te agradecemos por o Senhor nos lembrar que o melhor lugar é o lugar secreto. É o lugar onde nós descansamos, nos fortalecemos, nos renovamos, recebemos visões, direcionamento, cura, restauração na tua presença. Nós em nome de Jesus abençoamos o teu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém. Não sai correndo. Você tem ali um cafezinho ali do lado, tá certo? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Aleluia.